Olá, galera, tudo legal, tudo beleza? Hoje nós vamos fazer um rumo à posse da banca Sesgran Rio. Olha só que legal, gente. Banca Sesgran Rio, que vai fazer o concurso do Banco do Brasil. Tá? Quais são as principais características dessa banca? Gente, não é uma banca complicada. É uma banca que faz uma prova que eu acho muito bonita. Engraçado, de uma determinada maneira, uma das bancas, para mim, consideradas uma daquelas mais tradicionais, né? A Cisne foi a banca que fez o meu vestibular. Naquele período da década de 70, início da década de 80, quem fazia vestibular todo o Rio de Janeiro era a Cisne Rio. Legal. Então, hoje, qual é o perfil dessa banca? O que eles cobram? Basicamente, o que eles cobram em provas é identificação de frase certa ou errada. É aquilo que eu chamo de aplicativo de língua, né? E para você saber bem identificar frase certa e frase errada, você tem alguns assuntos, alguns temas que são fundamentais. Tá legal? Que são vozes verbais, concordância, pontuação, verbos impessoais, crase regência, ortografia, lógico, junto com acentuação. Então, esses são os temas que eles mais cobram nas provas. Isso aqui é quase certo. É como se dissesse, olha, você para ingressar no serviço público, você tem que saber escrever bem. Você não pode cometer erros de português. E quais são os erros que você comete? É uma crase mal utilizada, é uma regência mal feita, é um erro de concordância, você colocar um verbo não concordando com o sujeito, é um erro de ortografia, é um erro de pontuação. Então, na realidade, eles trabalham muito com isso. Existem questões de sintaxe. Até existem, mas são poucas. Uma boa parte é para distinguir o pronome apassivador do índice de indeterminação do sujeito, do índice de indeterminação, certo? Famosa disputa entre pas ou pis, não é? Você vê, uma coisa que eu reparei também, que eu vi que eles cobram, é isso aqui, ó, é adjetivo com valor subjetivo e adjetivo com valor objetivo, que é um elemento mais interpretativo. O que significa um adjetivo com valor subjetivo? Subjetivo é assim, eu não quero discutir política contigo não, porque isso é subjetivo. Subjetivo significa que é relativo a cada sujeito. Ou seja, que tem um caráter opinativo. Então, o subjetivo é um caráter opinativo. E aquilo que eu penso pode ser diferente daquilo que você pensa. O adjetivo objetivo é aquele que é indiscutível. É indiscutível por quê? Porque não é opinativo. Ele não é opinativo. Ele é uma característica apenas. Certo? Então, se eu falar camisa branca, você pode... Não tem como não concordar. Essa camisa é branca. Vai fazer o quê? Então, esse é um adjetivo objetivo. Agora, camisa bonita. O que é bonita para mim pode não ser bonita para você. Isso aí é subjetivo. Então, subjetivo, o adjetivo de valor subjetivo é aquele que expressa uma opinião, né? E o adjetivo objetivo é aquele que é uma característica óbvia do ser. Tá legal? E, assim, lógico, como sempre, todas as bancas cobram demais conectores. Todas. E a Seja Rio também não foge a esse padrão. Tá? E as questões de interpretação de texto são bem feitas, mas não são naquele esquema da FGV, do antigo NCE, cuja intenção é colocar o candidato em dúvida entre duas ou três alternativas, criar um cavalo de batalha. Não, é uma questão que é só uma que tem lógica, você tem que prestar atenção. Se tem algum elemento de caráter, por exemplo, a frase do texto original está no campo da possibilidade, então você não pode responder uma alternativa que esteja no campo da certeza. Então, por exemplo, se a frase lá no texto vier assim, pode chover amanhã, se a alternativa A vier choverá amanhã, está errado. Por quê? Porque a frase lá, original,
está trabalhando no campo da possibilidade. Pode chover, então não é uma afirmação. Aí você vai ter que buscar uma alternativa que seja mais próxima disso. Então, existe a possibilidade de não chover. Bom, se existe a possibilidade de não chover, porque existe a possibilidade de chover. Só aí você já vê o tipo de questão de interpretação. Tá legal? Mas assim, não é difícil, é simples pra caramba. Simples a beça. Então vamos então às questões, tá? Para vocês perceberem bem o estilo de cobrança. Vamos lá. Aquilo que eu falei, adjetivo com valor subjetivo, adjetivo com valor objetivo. Olha lá, uma avaliação subjetiva. Dos trechos do texto 1, o adjetivo destacado apresenta valor discursivo de avaliação subjetiva em relação ao substantivo a que se liga. O que ele quer? Ele quer um adjetivo de valor subjetivo, ou seja, que expressa uma opinião, que não seja uma característica óbvia. Um produto tem vida útil. Olha só, esse adjetivo útil é bastante interessante. Se eu disser assim, João é útil ao grupo, eu posso achar o João útil ao grupo, certo? E você pode não achar João útil ao grupo. Então, nessa frase que eu acabei de falar, João é útil ao grupo, útil seria subjetivo. Mas quando eu falo um produto tem vida útil, útil aí é no sentido de que, olha, esse produto ele tem uma validade X. Depois disso, tá? Você tem que jogar, não pode mais ser utilizado. Então, útil aí tem um sentido de limitada até. Um produto tem uma vida limitada, ou seja, chega uma hora que passa da validade dele. Então, útil aqui, útil aqui, ele não tem valor subjetivo, ele não é opinativo, é uma característica. Se você compra uma televisão hoje, você sabe que a televisão tem uma vida útil, ou seja, vai durar 15 anos, 16 anos, 12 anos, 18 anos. Então tem uma vida útil, depois não tem jeito, você vai chegar uma hora que você vai ter que se desfazer dela e comprar uma nova. Então, útil aqui, ele é objetivo, não expressa uma opinião, é uma característica. Exemplos evidentes dessa prática. Aquilo que é evidente para mim pode não ser para você. Tá? Então, aquilo que é evidente, esse exemplo que pode ser evidente para mim pode não ser para você. Então, aqui tem valor objetivo. Certo? Aqui tem valor subjetivo, perdão. Então, é relativo a cada sujeito, a cada pessoa, a cada indivíduo. Então, esse exemplo pode ser uma coisa evidente para mim, pode não ser para você, pode ser para você, pode não ser para mim. Reconhecimento facial é apenas um tipo de reconhecimento, ele não está expressando uma opinião, está tipificando o reconhecimento que vai ser feito. Tá legal? Então, o reconhecimento que vai ser feito vai ser pelo método facial. Lixo eletrônico, também estou especificando o lixo. Países diferentes, ou seja, não são os mesmos países. A gente está falando, mora em países diferentes. Um mora na Argentina, outro mora na Itália. Então, nenhum desses adjetivos aqui está expressando uma opinião, só está caracterizando os substantivos. Então, facial caracteriza o substantivo reconhecimento, eletrônico o substantivo lixo, e diferentes o substantivo países. Caracterizam, mas não expressam opinião porque são elementos óbvios. Se eu estou falando da Itália e da Argentina, eu posso, um cara mora na Itália e outro mora na Argentina, mora em países diferentes. Onde é que está a opinião nisso? Eu só estou caracterizando, não é o mesmo país. Tá? Esse lixo aqui não é um lixo qualquer, é um lixo eletrônico. É um lixo com aparelhos eletrônicos. Tá? Não é um lixo ecológico, por exemplo. Então, não estou dando uma opinião, é o tipo de lixo apenas. Como reconhecimento facial, você pode fazer reconhecimento por vários métodos, um deles é o facial, também não expressa opinião. Então, confirmamos questão número 1, letra B de bola. Questão número 2. Vamos lá. No texto 1, isso não significa que o consumidor está refém de trocas constantes de equipamento. É possível adiar a substituição de um produto. Aí, olha lá, a oração depois dos 2 pontos acrescenta ao trecho uma ideia de... Vamos lá.
Isso não significa que o consumidor está refém de trocas constantes de equipamentos. E não está refém por quê? Por que você não é refém o tempo inteiro, o tempo todo, de ficar trocando seus equipamentos eletrônicos? Por quê? Porque é possível adiar a substituição de um produto. Ou seja, você não precisa ficar escravo, apareceu um produto mais moderno e tal, eu tenho que ir lá substituir amanhã. Não. Tá, tudo bem, esse aqui é mais moderno, mas esse aparelho que eu tenho hoje me satisfaz? Me satisfaz. Atende minhas necessidades? Atende minhas necessidades. Então, eu preciso trocar? Não. Eu posso adiar? Posso. Então, a gente não precisa ficar refém de trocas constantes. Por que a gente não precisa ficar refém de trocas constantes de equipamentos? Tá? Dos aparelhos eletrônicos, etc. E tal. Por quê? Porque nós podemos adiar a substituição desse produto. Então, o conector que nós usaríamos aqui, tá? Eu poderia substituir esses dois pontos aqui. Eu poderia substituir os dois pontos por uma vírgula, por exemplo, e o conector porquê. E esse conector porquê introduziria uma explicação, um esclarecimento para o fato relacionado, tá? A ideia, a tese de que o consumidor, tá? Não precisa, isso não significa que o consumidor está refém de trocas constantes de equipamentos. Então ele não é refém, certo? Então você tranquilamente você pode adiar. Então quando você fala que você pode adiar, você explica por que o consumidor não está refém de trocas constantes de equipamentos. Então você explica, você esclarece, você dá um porquê. Então, questão número 2, letra C. Questão número 3. Olha lá. Nas seguintes passagens, a oração que apresenta estrutura de sujeito indeterminado. Foi até aquilo que eu falei, olha lá. Ele quer o sujeito indeterminado. São poucas as questões que eu encontro. Eu fiz uma pesquisa gigantesca de sintaxe da Banca Cisne Rio. Aparecem questões de sintaxe? Aparecem. Mas, por exemplo, nesses últimos 8 anos, eu não vi nenhuma questão da diferença entre complemento nominal e adjunta nominal, por exemplo. E aqui é mais para a identificação do sujeito, até porque se você souber identificar o sujeito, qual é a consequência natural disso? Você não comete erros de concordância. E foi aquilo que eu falei. Nessa questão aqui, basicamente, o que se quer é a distinção entre o pronome apassivador e o índice de indeterminação do sujeito. Depois a gente vai ver uma outra questão de concordância verbal, em que novamente esse conceito vai ser trabalhado. Então ele quer um sujeito indeterminado. O que é um sujeito indeterminado? Antes de mais nada, é um sujeito que existe. Ele existe, mas eu não consigo determiná-lo, eu não consigo identificá-lo. Nós temos dois tipos de sujeito indeterminado. Dois tipos de sujeito indeterminado. Ou com verbo na terceira pessoa do plural. Com verbo na terceira pessoa do plural. E que o contexto não identifique quem fez aquilo. Roubaram o meu carro. Roubaram quem? Eles. Mas eles quem? Eles quem? Isso é um sujeito indeterminado. O verbo está na terceira do plural e eu não consigo dizer ninguém que participou da ação. Tá legal? Agora, se eu tiver um pronome eles na frase, eles chegaram aqui, quebraram o muro, entraram dentro da casa e roubaram o meu carro. O sujeito é o pronome eles que apareceu lá atrás. Se o contexto identificar o sujeito do verbo na terceira pessoa do plural, aquele elemento é que passa a ser o sujeito. E a outra maneira de você indeterminar o sujeito é usando o índice de determinação do sujeito, ou também chamado de PIS. Lembra? PIS, partícula indeterminadora do sujeito. É quando o pronome ser estiver ligado a um verbo que não seja transitivo direto. Que não seja transitivo direto. Bom, vamos lá. Porque se o ser estiver ligado a um verbo transitivo direto, o ser é pronome apassivador. Aquele elemento passivo assume a função de sujeito. Legal? Bom, vamos lá. Essa estratégia da indústria pode ser vista como inimiga do consumidor, uma vez que essa estratégia incentiva o consumidor a adquirir mais produtos sem realmente necessitar deles.
No entanto, traz benefício como os acessos às novidades, como acesso às novidades. Olha lá, não está escrito aqui, mas olha lá, o sujeito é essa estratégia da indústria. Essa estratégia da indústria, ela pode ser vista como inimiga do consumidor, uma vez que essa estratégia incentiva a adquirir mais produtos sem realmente necessitar deles. Tá? Então, essa estratégia acaba incentivando o consumidor a adquirir mais produtos sem que ele realmente precisasse. No entanto, essa estratégia traz benefícios também. Então, traz malefícios? Traz malefícios. Mas também traz benefícios. Por quê? Porque dá ao consumidor o acesso às novidades. Então, o sujeito é essa estratégia da indústria. Letra B. Do ponto de vista técnico, quando as empresas planejam um pouco, já tem equipes trabalhando na sucessão, inclusive já existem, né? Já há equipes, o verbo ter no sentido de existir é condenado e tal, mas se bem que não tem nada a ver isso aqui, né? Ele não está pedindo essa, ele está pedindo o que está em negrito, trabalhando na sucessão dele, pois se trata de uma necessidade de mercado. Gente, quem trata de alguma coisa. Olha a preposição de, trata de alguma coisa. De uma necessidade do mercado, de sobrevivência, de uma necessidade de sobrevivência, objeto indireto. Então, esse verbo tratar é verbo transitivo indireto. Verbo transitivo indireto mais o pronome ser. Esse ser aqui é índice de indeterminação do sujeito, ou PIS, partícula indeterminadora do sujeito. Se o ser, por estar ligado a um verbo que não seja transitivo direto, no caso, um verbo transitivo indireto, que é o verbo tratar. Quem trata, trata de alguma coisa. Olha a presença da preposição de. Certo? Se o pronome ser está ligado a esse verbo que é transitivo indireto, esse ser é índice de indeterminação do sujeito. E sempre que o ser for índice de indeterminação do sujeito, obviamente, o ser índice de indeterminação do sujeito, ele é indeterminador do sujeito, obviamente, o sujeito é indeterminado. É essa a resposta. Letra C. A fim de que o antigo usuário não seja forçado constantemente à compra de um produto novo, se não quiser. Se não quiser, quem? Primeiro o verbo está na terceira do singular. Esse se, mas se aqui não é aquele se passivador, não. Esse aqui não é nem passivador, nem índice de indeterminação. Esse se é condicional, caso não queira. Agora, a fim de que o antigo usuário não seja forçado constantemente à compra de um produto, se ele quem? Um antigo usuário. Então, se ele, antigo usuário, não quiser. Então, o sujeito é o antigo usuário. Letra D de dado. A obsolescência programada se dá. Gente, o sujeito de dá não está indeterminado. O sujeito é obsolescência, perdão. Se eu passar para o plural, inclusive, o verbo vai para o plural. As obsolescências programadas se dão de forma diferente. Por fim, letra E. Dependendo das necessidades do usuário, que pode desejar fotos do usuário, o qual pode desejar fotos. Esse que aqui é um pronome relativo. Substitui, olha lá, quando eu substituir o que por o qual, por que o qual? Porque o antecedente é o usuário, que é masculino e singular. Então, se eu substituir o que pelo antecedente, pelo termo que ele está representando na oração seguinte, ficaria o usuário pode desejar fotos. Sujeito, usuário. Ou seja, o que é sujeito? Então, o sujeito não está indeterminado, o sujeito está determinado, identificado. É o sujeito simples, que é o pronome relativo o que por sua vez se refere à expressão o usuário. Questão número 4. Vamos lá. É uma questão de concordância nominal, foi aquilo que eu disse. Agora vem uma sequência gigantesca de questões de aplicativos.
Concordação nominal, verbal, regência, crase, emprego de pronome relativo. E assim vai. Tudo que identifica a frase certa e frase errada. Erros que você não poderia cometer, por exemplo, no ofício. Então ele quer a opção correta, né? A frase que é concordância nominal se dá de acordo com as regras da norma padrão. Letra A. As lembranças, feminino, e o saudosismo, masculino, são dolorosos, não dolorosas, dolorosos. Masculino, masculino sempre prevalece, sempre sobressai. A língua é machista. As pessoas não deveriam ficar sozinhas. O só, quando significar sozinho, é variável. E é o que acontece, olha lá. Se você substitui por sozinhas, sozinhos, no caso sozinhas, porque é as pessoas, tá? O só é variável, foi para o plural, tá certinho, maravilhoso. É essa a resposta. Caixas de notebook não tem nada de encantadoras, que são as caixas. Então as caixas não são encantadoras. Ele está qualificando o termo caixas e não notebook. Até porque notebook seria masculino, é o notebook, né? Então seria encantador. É desnecessária a tristeza. A tristeza é desnecessária. A tristeza é feminino. Por fim, temos de ficar em alerta. A palavra alerta é invariável. Temos que ficar em alerta, sobretudo pela presença da preposição em antes. Agora, mesmo que não houvesse a preposição em, todos temos de ficar alerta. Maravilha. Questão número 5. Vamos lá. De acordo com a norma padrão da língua portuguesa, o uso do acento grave indicativo de crase é obrigatório na palavra crase. Por quê? Porque eles não querem que vocês cometam um erro de crase. Então vamos lá. Então ele quer a opção uso do acento grave, que é obrigatório. Então os pais inseguros na sua tarefa de educar não percebem que falta de limites e superproteção comprometem a formação. Quem compromete, compromete alguma coisa. O verbo comprometer é transitivo direto. Comprometem o trabalho. É aquilo que até que eu falo para meus alunos. Gente, você não precisa substituir por um substantivo masculino que seja sinônimo. Não basta que a frase fique coerente. Então você vê, formação não é sinônimo de trabalho. Lógico que não. Mas compromete o trabalho. Se eu substituir formação que é feminino por trabalho que é masculino, posso odiar para o, é porque é só artigo. Legal? A indisciplina nas salas de aula aumentou a partir dele, não quero nem olhar mais nada. Partir é verbo. Antes de verbo não pode haver crase. Então, esse a é apenas, é só preposição. Vamos lá. Letra C. A atenção e motivação são condições que levam o homem, levam o grupo a pensar. Então, só artigo. Letra D. Frente a jovens. Cara, jovens está no plural. Olha lá, o que aconteceria? Se eu colocasse a crase? Crase, o que é? Preposição a mais artigo a. Como é que eu posso colocar esse artigo a no singular antes de jovens que está no plural? O artigo tem que acompanhar em gênero e número. No caso, jovem é até masculino, né? Quando ele está substantivado, ele vira um substantivo masculino. Então, teria que ser os jovens. Então, por exemplo, se eu até poderia usar o artigo aqui, só que seria frente aos jovens. Quando eu uso só o a, esse a é só preposição. Então, eu tenho aqui só preposição. Gente, eu nunca vou poder ter a crase
No A puro, A seria preposição a mais artigo a no singular antes de um termo no plural. Nunca, 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 nunca. A ausência do S denuncia, antes de um elemento no plural, a ausência do artigo. Letra E. As escolas chegaram à etapa. Tá? Primeiro, a regência do verbo chegar. Chegar rege a preposição a. Nunca a preposição em. Você chega à casa, você chega ao trabalho. Não é chegar em casa, chegar no trabalho. Então, primeiro tem que ser a preposição a. Por quê? Porque o verbo chegar indica uma ideia de movimento, de locomoção. A preposição em dá uma ideia de coisa estática, parada. Então, o certo é chegar à casa, chegar ao trabalho. Então, o verbo chegar pede a preposição a. E eu tenho o artigo a. Esse artigo, tá? Por quê? Porque ele determina o substantivo feminino etapa. Tá? Se em vez de etapa fosse período, chegaram ao período. Então, é esse caso aqui. A crase tem que vir aqui. Eu tenho a preposição e o artigo. A resposta é a letra E. Lembrando essa questão da regência do verbo chegar. O verbo chegar rege a preposição a. Tá legal, pessoal? Maravilha! Vamos lá. Questão meia dúzia. De acordo com a norma padrão, a pontuação está corretamente empregada em... Então, questão de pontuação, você vê, quase tudo aplicativo de língua. Que, aliás, eu acho que é esse padrão que deveria ser o concurso, cara. O que interessa? É você escrever corretamente quando você ingressa no serviço público, é interpretar um texto corretamente, escrever corretamente. Né? Para mim, na minha humilde opinião, por exemplo, aquela questão de adjetivo, subjetivo e objetivo, é uma grande bobeira. Para que um candidato vai precisar saber isso na hora em que ele tiver que realmente escrever um ofício, um memorando? Bom, vamos lá. Letra A. O conjunto de preocupações e ações efetivas. Aí entra uma oração. Olha lá. Essa oração introduzida pela conjunção está isolada por vírgula. Quando atendem a quem? Aos funcionários. Entre atender e aos funcionários e a comunidade, que complementa a ideia do verbo atender. Olha lá, atendem a quem? Aos funcionários e à comunidade. Entre o verbo e o complemento, tem aqui de forma voluntária, que é um adjunto adverbial de modo. Ele colocou esse adjunto adverbial de modo entre vírgulas. Então, essas vírgulas aqui isolam o adjunto adverbial que aparece entre o verbo atender e aos funcionários e à comunidade em geral. Maravilha. Esta vírgula aqui, ela tem como par essa outra aqui. Tá? Por quê? Porque é ela que isola a oração. Fica mais claro se eu... Vamos lá. Eu vou só por um segundinho tirar esse elemento aqui que está intercalado. O conjunto de pessoas e ações efetivas, quando atendem aos funcionários e à comunidade em geral, pode ser definido. Repare, a sequência de o conjunto de preocupações, essa sequência aqui, o conjunto de preocupações e ações, esse conjunto pode ser definido. Então, entre o conjunto de preocupações e ações efetivas e a sua sequência pode ser definido, eu tenho uma oração temporal no meio. Quando atendem aos funcionários e à comunidade em geral. Certo? Eu tenho essa oração temporal. Dentro dessa oração temporal, eu tenho um adjunto adverbial de modo que veio parar entre o verbo atender e o complemento aos funcionários. Isolado também entre vírgulas. Pô, tudo perfeito, maravilhoso. É essa a resposta. As empresas que optam por encampar a prática de responsabilidade social beneficiam-se. As empresas beneficiam-se. A sequência de as empresas beneficiam-se. Entre o sujeito e o verbo, eu tenho uma oração. Perdão, a oração está aqui, ó. Que optam por encampar a prática da responsabilidade social. Então, entre o sujeito e o verbo, eu tenho esta oração aqui. Ó. Legal? Maravilha.
ele fecha esta oração adjetiva com a vírgula e não coloca outra. Se você tem uma oração intercalada, tá? Ela está no meio da oração principal. A maneira como você fecha a oração que está no meio, que está intercalado, tem que ser igual como você inicia. Ou você coloca essa oração adjetiva entre vírgulas, dando um caráter explicativo, ou você não coloca nenhuma vírgula, dando a essa oração um caráter restritivo. Agora, colocar uma vírgula e não colocar outra é um erro grosseiro. Vamos lá. A noção de responsabilidade social foi muito utilizada em campanhas publicitárias. Por isso, as empresas precisam relacionar-se melhor. Cara, até aqui tá legal. Eu estou dando uma explicação, a explicação introduzida, né, por 2 pontos. Agora, as empresas precisam relacionar-se melhor, relacionar-se melhor com a empresa. Essa vírgula aqui é absurda. Tá? Eu tenho até um elemento aí no meio, entre o verbo, quem se relaciona com alguém. Então, entre o verbo e o complemento. Mas esse elemento não interrompe a sequência da frase, não interrompe a sequência da oração. Você não estabelece uma pausa aqui. Essa vírgula, então, é absurda. E outra coisa, se o cara ainda colocasse uma outra vírgula aqui, porque, olha lá, se eu tenho um elemento entre o verbo e o complemento, se ele estivesse totalmente entre vírgulas, se ele ainda colocasse uma outra vírgula aqui, tá? Eu acho que ficaria feio, mas ainda daria para engolir. Agora, colocar uma vírgula e não colocar a outra, tendo o elemento entre o verbo e o complemento, aí não, pelo amor de Deus. Vamos lá. A responsabilidade social explora um leque abrangente de beneficiários, envolvendo assim... Opa, aí nós temos um problema. Essa vírgula aqui está legal, porque ela está separando a oração subordinada reduzida de gerúndio. Agora, envolvendo assim, que envolve alguma coisa. Certo? Então, entre o verbo envolver é verbo transitivo direto. A qualidade de vida e tal, isso aqui é objeto direto. Tá? Não faz sentido você colocar 2 pontos separando o verbo do objeto direto. Tá? Alguns críticos, a mesma coisa acontece praticamente aqui embaixo. Alguns críticos da responsabilidade social defendem a ideia de que, cara, isso aqui, de que, a ideia disso, é uma construção integrante. Já introduziu uma oração. Então, cara, se a oração já foi introduzida, isso aqui é uma sequência da oração. Não faz sentido você colocar 2 pontos entre a conjunção que já deu início à nova oração e a sequência da oração. Tá? Bom, de que o objetivo das empresas é o lucro e a geração de empregos. E aí está faltando uma vírgula aqui também. Não a preocupação, que é para separar a ideia da ressalva da oposição. Qual é o objetivo? É o lucro e a geração de empregos. Não a preocupação com a sociedade como um todo. Ou seja, eu tenho aqui uma ideia de oposição de divergência. Certo? E não tem nem o conector fazendo essa ligação. Então, o que reforça ainda mais a necessidade da presença dessa vírgula. Então, confirmamos a resposta à letra A. Questão número 7. Beleza? Vamos lá. Os lançamentos tecnológicos a que o autor se refere, quem se refere a alguma coisa. Por isso a presença da preposição a. Legal? E aí ele pede o seguinte: é também, olha lá, a utilização da preposição destacada a é obrigatória para atender às exigências da regência do verbo referir-se de acordo com a norma padrão. É também obrigatório o uso de uma preposição, não necessariamente a preposição a, o emprego de uma preposição antecedendo o pronome que. Tá? Então, uma preposição. Olha o comando da questão. Não é, você não tem que ficar procurando uma alternativa em que haja a necessidade da inserção da preposição a. Não é a preposição a necessariamente. Até pode ser a resposta com preposição a. Mas é uma preposição qualquer. Antes do pronome relativo que. Os consumidores, ao adquirirem
um produto que quase ninguém possui. Quem possui, possui alguma coisa. O verbo possuir é verbo transitivo direto. Se o verbo possuir é verbo transitivo direto, ou seja, não requer o emprego da preposição, eu não posso inserir preposição aqui. Muitos aparelhos difundidos no mercado nem sempre trazem novidades que justifiquem, as quais justifiquem, esse que é um pronome relativo realmente, só que essas novidades justificam seu preço elevado. Essas necessidades justificam. Esse que aqui está exercendo a função de sujeito. E se o pronome relativo exerce a função de sujeito, quando eu substituo por novidades, novidades justificam o preço elevado. Novidades justificam. Repare, inclusive, que o verbo está no plural, justifiquem, porque concorda com o antecedente do que. Se o verbo está concordando com o antecedente do que, porque o que está exercendo a função de sujeito. Se o que está exercendo a função de sujeito, o sujeito não pode ser preposicionado. Então, o pronome relativo não pode vir com preposição. Letra C. O estudo de mapeamento cerebral que o pesquisador realizou. Quem realiza, realiza alguma coisa. O verbo realizar é verbo transitivo direto. Legal? Quem realiza, realiza alguma coisa. Então, o pesquisador realizou o mapeamento cerebral. Então, se o verbo realizar é transitivo direto, eu não posso agregar preposição antes do pronome relativo que. Letra D. O hormônio chamado dopamina é responsável por causar sensações de prazer às quais o antecedente do que é sensações. Essas sensações de prazer, levam as pessoas, Essas sensações levam. Então, olha lá, levam concorda com sensações. Se levam concorda com o antecedente do que é sensações, é porque esse que está desempenhando a função de sujeito. Se o que está desempenhando a função de sujeito, o sujeito não pode ser o quê? Preposicionado. Vamos lá? Por fim, a letra E. As pessoas, na maioria das vezes, gastam muito mais do que o seu orçamento permite em aparelhos que elas não necessitam. Quem necessita de alguma coisa. Quem necessita de alguma coisa. Reparem, foi aquilo que eu falei sobre o comando da questão. Eles colocam uma situação em que realmente o pronome relativo tem que ser acompanhado da preposição a, porque o verbo referir-se rege a preposição a, mas o comando da questão não exige que seja uma alternativa em que o pronome relativo tivesse que vir acompanhado da mesma preposição, ou da preposição a. Não. Ele pede no comando um pronome relativo, esse pronome relativo sendo obrigatoriamente acompanhado de uma preposição. Uma preposição. Uma preposição qualquer, que até poderia ser a preposição a. Não foi. O que só confirmou a interpretação adequada do comando. Foi a preposição de, porque o verbo necessitar é verbo transitivo indireto. Quem necessita de alguma coisa, exigindo a presença da preposição de. Por isso que a resposta é a letra E. 8. A concordância, vamos lá. A concordância do verbo destacado foi realizada corretamente. Viu? Mais uma questão de uma determinada maneira. Nós tivemos aquela questão de sujeito indeterminado. Certo? Sujeito indeterminado. Em que era um verbo transitivo indireto com o pronome ser. Certo? Aqui é uma questão de concordância e você pode perceber que quase todas elas estão trabalhando o conceito de vozes verbais. Isso aqui é a estrutura de voz passiva sintética. E, novamente, a diferença entre o pronome passivador e o índice de indeterminação do sujeito. Com a corrida desenfreada, ele pede a opção que esteja de acordo, né? Vamos lá. Com a corrida desenfreada pelas versões mais atuais dos smartphones, evidenciou-se atitudes agressivas. Quem evidencia alguma coisa. Este termo aqui seria objeto direto.
Então, verbo evidenciar é verbo transitivo direto. Verbo transitivo direto mais o pronome ser, é isso que eu estou falando. É a voz passiva sintética, também chamada de voz passiva pronominal. O que acontece? Esse termo, que seria objeto direto, assume a função de sujeito. E este sujeito está no plural. Então, o verbo evidenciar já está no plural. O certo seria evidenciaram-se. Evidenciaram-se atitudes. Letra B. Devido à utilização de estratégias de marketing, desenvolveu-se entre os jovens a ideia. Quem desenvolve alguma coisa. Está desenvolvendo o quê? A ideia. A ideia seria objeto direto. Então, eu tenho o verbo transitivo direto, mais o pronome ser. De novo, voz passiva sintética. Esse ser aqui é o pronome apassivador, partícula passivadora do sujeito. Certo? Este termo, a ideia, que seria objeto direto, assume a função de sujeito. Só que agora a ideia está no singular. O verbo desenvolver está no singular. Beleza, essa é a resposta. É necessário que se envie a todas as escolas do país vídeos educacionais. Gente, quem envia alguma coisa. Está enviando o quê? Vídeos educacionais. Esse termo aqui, vídeos educacionais, está enviando alguma coisa a alguém. A todas as escolas do país, isso tudo aqui, ó, a todas as escolas do país, isso que seria objeto indireto. Mas está enviando o quê? Vídeos educacionais. Isso aqui é objeto direto. Então, este verbo aqui é um verbo transitivo direto e indireto. Mas antes de qualquer coisa, ele é transitivo direto. Olha o pronome ser que tem aqui antes. Verbo transitivo direto ou transitivo direto e indireto com pronome ser, voz passiva. Porque ele, antes de ser transitivo e indireto, ele já é transitivo direto. O que acontece? Esse cara aqui, que seria objeto direto, assume a função de sujeito. Vídeos educacionais. Assume a função de sujeito. Se ele assume a função de sujeito está no plural, o verbo enviar tinha que estar no plural. Enviem. Que se enviem os vídeos. Letra D. É preciso educar as novas gerações para que se reduza os comportamentos. Quem reduz alguma coisa. Os comportamentos seria objeto direto. Eu tenho o verbo reduzir transitivo direto mais o pronome ser. Verbo transitivo direto mais o pronome ser. Novamente, voz passiva sintética ou pronominal. Esse ser aqui é pas, partícula passivadora do sujeito. Este termo aqui, os comportamentos compulsivos, esse termo que exerceria a função de objeto direto, assume a função de sujeito. Está no plural. Então, o verbo tinha que estar no plural, reduzam. Por fim, letra E. Nos países mais industrializados, comprovou-se os danos psicológicos. Quem comprova alguma coisa. Os danos psicológicos seria objeto direto. O verbo comprovar é verbo transitivo direto. Verbo transitivo direto mais o pronome ser. Esse ser pronome apassivador. Esse termo aqui, os danos psicológicos, que exerceria a função de objeto direto, certo? Assume a função de sujeito. E este sujeito está no plural, o verbo comprovar tinha que estar no plural. Comprovaram-se. Comprovaram-se. Então, confirmamos questão número 8, letra B de bola. Questão número 9, né? Para variar, o que nós temos que ter? Questão de conectores, questão de conjunções. Maravilha? Vamos lá. No trecho, é preciso, então, que questões de mobilidade e acessibilidade passem a ser discutidas. É preciso, então, é preciso por conseguinte, tá? Essa conjunção, então, é uma conjunção conclusiva. É uma conjunção conclusiva. Eu vou precisar de uma alternativa em que a conjunção também seja conclusiva. Embora é concessiva, para que final, porque pode ser explicativa ou causal,
Se bem que também é concessiva, bom, a resposta só pode ser portanto. Então, logo, portanto, por conseguinte, dessa forma, assim é uma conjunção conclusiva, é essa a resposta, né? Então ele está propondo aqui a substituição de uma conjunção por outra conjunção. Cara, como as bancas todas exploram esse assunto, impressionante. Maravilha. Vamos lá. Para fechar, questão de colocação pronominal. Outro assunto cobrado, que eles fazem muita questão de que você saiba utilizar, saibam onde usar. Topologia pronominal significa estudo do lugar do pronome. E é um erro que é considerado crasso, né? Eles não querem que um bom funcionário, um bom servidor, cometa erros de colocação pronominal. Legal? Então ele pede a opção certa. Quando as carreiras tradicionais saturam-se, gente, o quando é uma conjunção subordinativa temporal. As conjunções subordinativas atraem os pronomes oblíquos. Quando as carreiras tradicionais se saturam. Ah, Rosenthal, mas eu tenho a opção de palavras no meio. Não tem problema. A conjunção faz valer sua força de atração. Mesma coisa acontece aqui. E além disso, só o fato de esse verbo estar no modo subjuntivo, descuidem, subjuntivo, tá? E além disso, o caso é uma conjunção subordinativa condicional, esses dois elementos obrigam que o pronome oblíquo venha antes do verbo. Então, casos responsáveis pela limpeza se descuidem. Então é a próclise, quando o pronome oblíquo vem antes do verbo. Estava em ênclise, quando o pronome oblíquo está depois do verbo. As empresas têm mantido-se. Aí não, pelo amor de Deus. Mantido, esse verbo está no particípio. Verbos no particípio não aceitam ênclise de jeito nenhum. O que é a ênclise? É quando o pronome oblíquo vem depois do verbo. Então, olha lá, esse verbo está no particípio. Hífen, pronome oblíquo, ou seja, ênclise, isso é erro grosseiro. Então, você poderia usar aqui as empresas se têm mantido, as empresas têm se mantido, tudo isso estaria certo. Os dirigentes devem esforçar. Deve esforçar. Nós temos uma locução verbal em que o último verbo está no infinitivo. Você pode colocar esse pronome oblíquo antes da locução, se deve esforçar. Você pode colocar depois da locução, como aparece, perfeito. E você ainda poderia colocar no meio, devem se esforçar. É engraçado porque em Portugal eles não usam, o verbo está no infinitivo, eles não usam o pronome oblíquo no meio. Né? Eles usam ou antes da locução, se devem esforçar, ou depois da locução, deve esforçar-se. Mas nós brasileiros usamos exatamente no meio. Tá? O que não é previsto por muitas das gramáticas. O Celso Cunha, na gramática dele com o Lindley Sintra, ele já admite o pronome oblíquo no meio da locução. A maior parte das bancas hoje em dia aceita que é o pronome oblíquo no meio da locução. Se vier antes da locução ou depois, isso é indiscutível. E todos os autores aceitam, que é a colocação pronominal do português, de Portugal, original e tal. Esse do pronome oblíquo no meio da locução, estando o último verbo do infinitivo, esforçar, ou no gerúndio, esforçando, lógico que aí o verbo auxiliar teria que ser o verbo estar, por exemplo. Tá? Os dirigentes estão, né? Os portugueses só falariam, os dirigentes se estão esforçando, os dirigentes estão esforçando-se. Mas nós brasileiros falamos, os dirigentes estão se esforçando. Hoje a maior parte das gramáticas aceita, o Celso Cunha aceita e as bancas, a maior parte aceita. Outro dia eu vi uma banca que não aceitou o pronome oblíquo no meio da locução. Agora, antes da locução ou depois, como apareceu aqui, isso aqui é indiscutível. É indiscutível, totalmente indiscutível. Por fim, os trabalhadores das áreas rurais nunca é um advérbio da ideia de negação. Esse advérbio atrai obrigatoriamente o pronome oblíquo. Nunca se enganaram. Então, o certo seria nunca se enganaram.
Beleza, galera? Eu acho que deu para passar com muita tranquilidade para vocês o perfil da Banca Cisne Rio. Tá? Nós estamos fazendo um trabalho muito específico para a banca, fazendo lives sobre a banca, fazendo questões do dia com o Cisne Rio. Enfim, quem está me seguindo aí, é legal, para o Banco do Brasil vai ter boas ferramentas para fazer esse concurso. Valeu, galera! Maravilha, continuaremos juntos sempre, continuem estudando, preste atenção às lives de quinta-feira, eu acho as próximas eu acho que vão ser da Banca Idecam por causa do concurso para a Polícia Forense, mas daqui a umas 2 semanas nós vamos ter também da Banca Cisne Rio. Tá legal? Valeu, pessoal, um grande abraço, até a próxima!